Alô, pessoal da TV Itapetinga, estamos começando mais um Claquete para todo o Brasil. São 19 horas e você está no programa de cinema da TV Itapetinga, que é apresentado por esse seu amigo Alexandre Passos, do Podcast. Quero convidar você para participar da nossa grande promoção. Você tem que se inscrever no canal do Podcast, canal do YouTube. Você vai lá, bota Podcast. Chegando lá, se inscrevendo, indicando mais 3 amigos, você poderá ganhar um box, uma caixa do Podcast, que vem com 2 camisetas, vem com uma bíblia, vem com 2 livros, 2 brindes especiais, e para os seus 3 amigos, cada amigo que você indicar que se inscrever no canal do Podcast vai ganhar também 2 brindes do Podcast, que vai tudo pelo correio para você. Que tal, hein? É muito fácil participar. Para você participar, você tem que ir lá no canal do Podcast, se inscrever e dizer assim: eu sou telespectador da TV Itapetinga e telespectador do programa Claquete, tá bom? Você coloca isso e você vai concorrer. Então você tem que indicar mais 3 pessoas para que você possa, se você for sorteado, para que você possa receber o seu prêmio, tá bom? O prêmio vai pelo correio para você em qualquer lugar do Brasil, tá bom? Vamos lá? Vamos ao programa de hoje, que tá muito legal. Fica ligado. Pois é, e essa abertura do nosso programa, nós queremos falar sobre Coração de Ferro, a série que estreou recentemente pela Disney Plus, já foi ao ar, todos os episódios já estão disponíveis na Disney Plus. E esta série, que infelizmente não foi muito bem recebida, segundo os insiders, algumas pessoas de lá de dentro, diz que a Marvel afirma lá internamente que Ironheart, isto é, Coração de Ferro, foi a pior coisa que a Marvel fez. Esta série, além de ficar 2 anos na prateleira, esperando para entrar no ar, né? Não fez sucesso. Infelizmente, a Disney tentou implantar, trazer essa personagem que nos quadrinhos surgiu há poucos anos, nem tem tantos anos que Coração de Ferro surgiu nos quadrinhos. Apesar de Robert Downey Jr. tentar dar uma força, mesmo durante as gravações do próximo filme dos Vingadores, né, em que ele interpreta o Dr. Destino, Robert Downey Jr. gravou vídeos tentando chamar a atenção para que as pessoas assistissem o vídeo, mas mesmo assim não deram certo. Segundo o youtuber Nerdrotic, conhecido por partilhar segredos sobre produções da indústria cinematográfica, ele afirmou que as filmagens da série passou por mais de 12 de reedições e regravações e aguardou 2 anos e meio ficou na gaveta para se estrear, né? E infelizmente não deu certo. A série infelizmente não emplacou uma das piores audiências das séries do universo cinematográfico da Disney. Os primeiros episódios vieram, primeiro 3 episódios que eu assisti, que achei péssimos. Olha, que personagem arrogante. Se você achava a Miss Marvel arrogante, Miss Marvel, né, o personagem da Miss Marvel arrogante, que se acha, você assistir Coração de Ferro, você tem nojo. Eu terminei de assistir, eu fiquei com nojo dessa menina, dessa atriz. Às vezes ela é até uma pessoa simpática, às vezes ela é até uma pessoa boa, mas o personagem, ele demonstrou uma arrogância, não é? Eu chamei de arrogante de ferro. Logo no início da série, no primeiro episódio, existe uma narração dizendo que ela vai ser melhor que Tony Stark, melhor que o Iron Man, melhor que o Homem de Ferro. Gente, é uma arrogância, essa tendência, né, da juventude querer ser melhor que alguém que começou. Isso é falta de consideração, falta de respeito e chamado etarismo, né? Apesar das críticas, alguns elementos da narrativa podem ter continuidade. Porém, a série não está comprometida em não existir a segunda temporada.
A série deu tantos problemas que a Disney, normalmente, quando uma série dá certo, como é que funciona? Ela entra no streamer, quando ela dá certo ou quando ela tem tudo para dar certo, eles colocam um episódio por semana, porque aí faz com que você tenha desejo de assistir, traz aquela coisa, daquele desejo de assistir episódio por episódio. Essa série não. Eles lançaram 3 episódios e depois lançaram mais 3 episódios. Total de episódios são 6 episódios. Isto é, a Disney percebeu que nos 3 primeiros episódios a baixa audiência e falou: olha, isso aí já não tá dando, vamos lançar logo os outros 3 episódios. Na outra semana já lançou outros 3 episódios, já passou, já acabou. A série é esquecível. Infelizmente, a série é esquecível. Então, o futuro da série é incerto. Provavelmente não vai ter a segunda temporada de Iron Heart, Coração de Ferro. Dá uma olhadinha no trailer, porque eu só assisti 3 episódios e não pretendo assistir os outros. Fica aí com o trailer de Coração de Ferro. Alô? Sério? Bem-vinda, Huey. Em menos de 3 minutos, o ar nesse elevador não será mais respirável. O quê? O que é isso? Sua entrevista. Você vai sufocar e morrer a menos que, se arrombar o dispositivo no chão, você encontrará uma máscara de gás. Boa sorte. Ah, que se dane isso! Ouvi dizer que Huey Williams era um gênio. Bom, tá dentro ou fora? Huey, eu te vejo. Te vejo cansada, esperando ser reconhecida por sua grandeza. Você não é o primeiro gênio no MIT. Por que não tá trabalhando numa empresa chique de tecnologia? Depois do meu estágio no exterior, eu quero fazer algo inegável. Algo Importante? icônico. Eu te darei as ferramentas para você alcançar seu objetivo. Olha, qualquer um que já tenha conquistado algo icônico na vida teve que fazer algumas coisas questionáveis para conseguir. O que você vai fazer, Huey? Tô vendo que você já comeu muito mais do que aguenta. Eu aguento mais. E ainda falando de Disney Plus, e ainda falando da plataforma Disney Plus, que é a plataforma da Disney nos streamers, chegou a série de Paulo o Apóstolo. Primeiro vamos ver o trailer de Paulo o Apóstolo. Dá uma olhadinha aí no trailer. Saulo, chegamos! Eu amo essa terra. Gabi. É que aconteceram alguns imprevistos em Jerusalém recentemente. Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem esse nome? Porque se este plano, essa obra, vem de homens, será destruída. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los. Somos sacerdote. Eu peço permissão para prender qualquer um que falar em Jesus. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu não sabia, Senhor. Eu não sabia. Você é o Saulo? Meu nome é Paulo. Vocês, judeus, não precisavam nem de nomes. Vocês deviam ter deixado Roma enquanto podiam.
Elas foram brincar com os deuses romanos, é isso que dá. Nero, você é o imperador. Você não pode se envolver com seitas. O Beyblade, senhoras e senhores, a mais espetacular atração de toda a Ásia! Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Pois é, gente, e essa série é uma série feita aqui pelo Brasil, não é? Como você viu, são cenários que são feitos digitalmente, não é? E de uma série que tem tudo para dar certo. Eu assisti os 3 primeiros episódios de Paulo, o Apóstolo, e eu tenho alguns detalhes que eu queria falar com você. A série ela é feita em conjunto, é a primeira vez que uma série bíblica feita em conjunto da Disney Plus com a Record, não é? Que é a emissora da Igreja Universal, do Edir Macedo. Quem escreveu a série foi a Cristiane Cardoso. Quem é Cristiane Cardoso? Filha de Edir Macedo, que é uma das escritoras da Record de novelas bíblicas, uma das escritoras e ao mesmo tempo também produtora das novelas bíblicas, novelas essas que fizeram sucesso em todo o Brasil. Quem não assistiu Gênesis ou quem não assistiu Esther, Rei Davi, assim como os 10 Mandamentos, que fez muito sucesso e até hoje passa em vários canais dos streamers, canais abertos, canais digitais. Olha, fez muito sucesso e faz sucesso até hoje. Quem não assistiu José do Egito, interpretados pelos atores brasileiros? Pois é, Paulo, nós falamos de Paulo. Paulo, o Apóstolo, estreou no dia 7 de julho em todas as plataformas da Disney Plus e também na Record simultaneamente. Isto é, você pode assistir a série tanto pela TV, aquele que não tem a Disney Plus, né? Aquele que tem a TV Record pode assistir na Record. Serão 50 episódios, sim. Não é uma minissérie de 6 ou 8 episódios, mais de 50 episódios que vão passar tanto na emissora Record quanto vão se acumulando ali no Disney Plus. Algumas observações eu assisti, o ator é um jovem ator, eu não conhecia o ator dessa série, né? Eu até vou botar aqui para poder falar com você um pouquinho mais de propriedade, mas é um ator bom, eu gostei dele. Vamos ver aqui, ó, série Paulo Apóstolo, vamos lá, Paulo Apóstolo, aqui. Então, a série, ela narra a história de Paulo de Tarso, que está retornando para Jerusalém, né, depois de anos e anos de estudo, de preparo para assumir a sua função como fariseu. Chegando ali, ele tenta reencontrar sua noiva. Pois é, nessa série Paulo tem uma noiva, já que biblicamente não afirma se Paulo foi casado ou não, mas na série ele é mais jovem, aparenta ter uns 28, 30 anos e retorna para Jerusalém para assumir a sua função de fariseu. A história apresenta os outros discípulos de Jesus, como Pedro, como Tiago, que estão pregando o evangelho, e Paulo tenta atrapalhar todos os planos de pregação dos discípulos de Jesus. A história, apesar de ter uma narrativa muito intensa, ela tem algumas partes que não estão na Bíblia. Isso não significa que eu estou dizendo que você não deva assistir essa série. Eu incentivo você a assistir essa série, eu incentivo você a ver a qualidade da série. Eu vi os figurinos, gostei muito do design de figurinos da série. Os figurinos
sabe, lindos, dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, de Paulo, os cenários internos das casas muito legais. Eu gostei um pouco da iluminação, eles utilizaram muita iluminação real, física mesmo, né? Que deixa a série um pouco escura, mas é proposital, não quiseram usar tanto a luz, podemos dizer assim, cenográfica, e utilizaram muito as luzes de tochas, as luzes de velas, e eles têm trabalhado muito nisso. Eu achei que o CGI, que são os efeitos visuais, fracos, mas eu acredito que, vamos dizer assim, um afegão médio, um irmão que assista em casa, no interior, uma pessoa que não exige muita qualidade dos efeitos, eu acho que passa tranquilo. Mas para mim não passou. O Templo de Jerusalém, por exemplo, eu achei muito falso, muito cenográfico. E hoje, gente, deixa eu falar para vocês uma coisa. Hoje, quando existe o 4K, o Full HD, a TV, ela demonstra os defeitos. Essa semana eu vi o apresentador do programa Pânico, o Emílio Surita, falando que os cenários parecem que foram pintados com tinta souvenir. Gente, o cenário realmente não convence tanto quanto deveria convencer. Então, esse é um defeito que eu achei. Outro defeito que eu achei foi a questão das roupas. O design de roupa muito bonito, os modelos de roupa muito bonitos, porém as roupas são muito novas. E aí a gente para pensar, em Jerusalém naquela época, perto do deserto, era uma cidade perto do deserto, perto do mar. Então a roupa não é uma roupa limpinha como estava apresentando lá. As roupas todas são muito limpinhas, tudo muito novo, roupa nova, tecido novo, né, muito brilhante, sem poeira ali. Era um lugar de poeira, um lugar de deserto, de areia, de sujeira. Não estou dizendo que ele tem que andar sujo e imundo, mas era um lugar onde você tem muita sujeira. Eu lembro que eu ia pregar em lugares da igreja no interior, eu chegava bonitinho, né, na igreja, de carro ou de ônibus, mas alguns minutos depois a roupa já estava com uma poeira, tinha que ficar limpando, porque tem muita poeira, os carros soltam, levantam muita poeira. Agora imagina naquela época, carroças, carruagens, pessoas andando, ventos, e a roupa não é tão nova assim. Então, nesse sentido, eu acredito que existe uma falha ali de produção, mas o restante tá legal, a história tá legal, tá cativante. Eu fui assistir um episódio só e acabei assistindo 4 episódios. Quando eu fui olhar, era 1h da manhã e eu não parava de assistir. Então a série é legal, ela cativa. Então eu indico, a indicação, podemos dizer assim, do canal Claquete, do programa Claquete, a gente indica para você Paulo o Apóstolo. Enquanto anteriormente nós falamos de Ironheart, não assista o Coração de Ferro, mas Paulo o Apóstolo assista, porque tá valendo a pena assistir, ou no Play Plus, que é da Record, ou você assiste no Disney Plus, ou você assiste na Record, que tá muito legal, são 50 episódios, e fique com a gente, você está na nossa Claquete. Vamos pro próximo quadro? Bora! Vamos agora à dica de literatura para você que está conectado aqui no nosso Claquete. Isso! Nós vamos indicar para vocês um livro deste autor aqui, Samuel. Não é Samuel. Oh, meu Deus, eu estou pensando em Samuel. Por que eu estou pensando em Samuel? Silas. Isso, não é Silas Malafaia. É Silas Ribeiro com o livro O Príncipe. Olha, eu tive a oportunidade de entrevistar o Silas Ribeiro ali na Bienal Internacional do Livro. Muito simpático, jovem autor, contou a história da sua vida, da sua admiração por livros como livros de C.S. Lewis, né? Livros como Crônicas de Nárnia, como Senhor dos Anéis, que são escritos por cristãos, né? Por autores cristãos. Né? O R.R. Tolkien era cristão católico e já o autor de Crônicas de Nárnia, cristão protestante. E aqui O Príncipe, que é um livro sensacional, e aqui está escrito: o que acontece quando a única coisa que te motiva é a vingança? Quando ela é a sua força vital? O que resta quando os laços que determinam ser eternos são rompidos pela ganância e pela sede de poder?
Quão longe alguém pode ir para alcançar o que deseja, para alcançar o trono? Este é o grande dilema enfrentado por um pai e um filho pelo domínio de um reino. Suas decisões mudarão o curso da sua vida de muitos e que escreverão com sangue suas glórias, vitórias. Apenas um será eternizado alcançando a coroa, sendo justo ou não? E você? É o livro O Príncipe, que é uma ficção, né? É um romance de... Na minha época, quando eu era garoto, eu chamava romance de capa-espada, mas hoje em dia é chamado de livro de fantasia, né? Ele é fininho, você pode ler rapidinho, ó. Leia um dia, você lê esse livro aqui, você que é bom de ler. Esse livro tem na Amazon. Então você busca lá. O Príncipe é o livro do Silas Ribeiro, um grande amigo, deixou aqui uma dedicatória para mim, para minha esposa, né? Olha que legal, isso foi lá na Bienal, simpaticíssimo. E segundo a minha esposa, o livro de Silas Ribeiro foi o 6º livro mais vendido da Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro. Olha, fiquei feliz em saber disso. Em breve a gente vai ter uma entrevista completa, uma entrevista legal com o autor desse livro, que é o Silas, né? Silas Ribeiro, que é um grande autor, pela editora Ágape. O livro Príncipe, uma capa primorosa, bonita, uma ilustração linda. Eu perguntei até para ele quem foi o ilustrador dessa capa, ele até me falou. Muito boa ilustração. Aqui, ó, capa Ian Laurindo, o criador dessa capa maravilhosa, O Príncipe, aqui para você que é do programa, está acompanhando o nosso programa desta noite, nosso querido programa Claquete, tá bom? Então a dica, O Príncipe, leia, peça sabe por onde? Pela Amazon. Pela Amazon eu vi, tá R$27,90. Tá valendo a pena, é baratinho, compre esse. E aí, tem um detalhe, vai ter a continuação. Segundo ele, vai ter a continuação. Dá uma olhadinha aí na entrevista que eu extraí do nosso amigo Silas Ribeiro Passos. Um abraço para você. Dá uma olhada aí na entrevista. Nós estamos mais uma vez aqui na Bienal Internacional do Livro. Games, também Taverna do Rei. Temos Edições Paulinas, que é uma editora católica, né? Com livros com a temática católica, né? E não pode faltar a Amazon. A Amazon, que é a rainha dos livros, da literatura digital, né? Onde você tem ali o famoso aparelho que é o Kindle. Através do Kindle você pode ler o livro eletronicamente, né? Nós temos aqui o grupo Novo Século, que vem trazer os personagens de terror fofinhos. Você tem o Jason Voorhees, né? O Jason, olha aqui, ó, o Jason fofinho, Bob Cut, são os personagens de terror, né, fofinhos, e está em promoção, hein? São pequenos livretos contando algumas histórias, né? Bob Cut. O Rio Centro, como sempre, com pavilhões, né? São 4 pavilhões, onde tem milhares e milhares de livros e centenas de editoras que estão recebendo os seus autores, escritores e os seus fãs, obviamente, né? Tem de tudo. Oi, gente, eu estou aqui com a autora Gisele Cunha, né? Não é só autora, mas ela é historiadora, jornalista, né? Professora de história também, né? E nós estamos aqui no lance deste projeto aqui da editora Novos Autores. E ela é uma das autoras desse projeto. Fala um pouquinho sobre o seu, porque esse aqui é o atual, é o mais novo. Mas parece que ano passado você lançou e tem o seu projeto lá, o seu livro. Sim. O meu livro é o seguinte, esse aqui é a Jornada dos Heróis Implacáveis, o meu é Heróis Implacáveis, volume 2. E aí, vou falar pra vocês sobre o meu capítulo. Não, beleza, mas isso aqui é baseado na Jornada do Herói. Sim, no Joseph Campbell, exatamente. Aquela Jornada do Herói que você conhece, né? Sim. Você que lê livros, o Hobbit, você lê os livros, até as histórias da Marvel, exatamente. Jornada e, do Herói. na verdade, um dos heróis mais emblemáticos que está sofrendo um ataque tremendo é o Luke Skywalker. Sim. O Skywalker representa o Neil também. Sim. Inclusive, houve a quebra dos personagens, né? Sim. Aquela rejeição no filme lá, né? Sim, exatamente. O que acontece? O Neil é uma inspiração para mim. Sim. Justamente, vocês agora vão entender o porquê. Eu tô falando do Neil não é à toa. O que eu vou dizer para vocês agora
o título do meu capítulo. Exclusivo, o título do capítulo de Gisele Cunha. Vai lá, Gisele, qual é o título do seu livro? Saindo da Matrix ao encontro com Deus Altíssimo. É minha jornada de superação, é a história da minha conversão. A sua conversão em Cristo. Foi a minha conversão. Outra coisa, são 7 laudas. Esse número não é à toa. É o número da perfeição. Verdade. E tem um detalhe que eu vou falar pra vocês. A Bienal normalmente é em setembro, agora foi em junho. E mês passado foi um mês muito importante pra mim. Sim. Completei 4 anos convertido. A pergunta ótima que ela faz. Quem é Gisele Cunha? Bom, além dessa minha formação, eu sou servidora pública da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Trabalho lá, concursada, servidora de carreira. E esse ano completo 7 anos lá. Olha o mundo da perfeição de novo. Agora, fala um pouquinho sobre o projeto que você trabalha com a defesa da criança. É da criança e do adolescente também? O objetivo, assim, a defesa, né, da criança e do adolescente. Porque a questão da violência, a questão da saúde também é um ponto importante, eu tenho visto muito. O que eu faço? Eu trabalho basicamente levantando os dados legislativos e notícias sobre a criança e adolescente no Diário Oficial da Câmara Municipal do Rio e no Diário Oficial da Prefeitura do Rio. E a importância da integração da igreja evangélica, nesse sentido de para proteger a criança. Sim. Qual a importância, você que vê que você trabalha nessa área de proteção do menor? O CRIA é da união das igrejas, e com a criança não é diferente. Sim, sim. Porque só que eu vejo esse pessoal que está no trabalho de escola bíblica, você vê que ali a visão deles não é a visão que está aí. A gente vê aqui ao redor, né? A gente vê muita coisa, muito ataque. Tudo agora é ideologia de gênero, é isso aí, essas questões, Ribeiro Reborn, são questões... As crianças são alvo desses projetos, né? Gente, isso aí não é simples, isso aí é espiritual. A gente tem que ter muito cuidado com o que você fala agora, mas é fundamental. É ter o respeito, mesmo que ele seja diferente de você. Vou aceitar. Muito bem, quero agradecer a Gisele por esse bate-papo muito legal, em que a gente falou sobre tudo, sobre o livro, sobre o projeto, integração, hashtag Bora Integrar. Bora Integrar. E você quer deixar o seu Instagram, deixa o seu Instagram. Vou deixar o Instagram. Sim, para o pessoal entrar em contato com você. Qual é o Instagram? Meu Instagram é giselecunha.73. Giselecunha.73. É claro, obviamente, né? Curte ela lá. E comenta sobre esse bate-papo que teve aqui. Bom, obrigado, a gente vai continuar aqui na Bienal Internacional do Livro. Temos de ter tido isso que é Escape Room. Escape da Bienal do Rio pela Estácio. O que é isso? São as salas de escape. Tem aquele filme Escape Room, né? Um filme muito famoso, né? São salas em que você tem que desvendar mistérios baseados num livro, né? Então parece que existem mistérios que devem ser resolvidos. Então tem o Mistério de Rafael Montes, temos A Empregada, que é um livro da Freda McFadden, e temos o Assassinato na Mansão Rutherford. Um grupo de pessoas entra em uma dessas portas e tem que resolver os mistérios daquele, quem matou Luke Ryder, né? Negócio. Já disseram que eu sou parecido com Machado de Assis. Será que eu sou parecido? O que você acha? Eu sou parecido com Machado de Assis? Você vai dizer. Não, nada a ver, irmão. Que é uma outra editora católica. Olha, falando sobre o Leão XIV, que é o atual Papa, né? Que está em uma livraria. Existe a editora Paulinas, né, que a gente já passou, que tem a temática católica. E a Paulus, que é outra editora católica, que tem os autores que são católicos, né? As Bíblias católicas, né? Tem editora católica, mas tem editora evangélica, que é a editora Vida, né? A editora Vida já está no mercado há muitos anos, né? Vou falar um pouco mais baixo, Bíblia Judaica. Olha que legal. Que lindo, ó. Bíblia em hebraico. A famosa Scofield. Nossa, na década de 80 essa Bíblia aqui foi um sucesso. Bíblia Scofield, muito polêmica. Não sei se fizeram algumas mudanças, mas olha, muita literatura cristã para a galera cristã, devocional. Hoje está muito
muito em voga os livros para os cristãos, né? Que é aquele café com Deus, né? Tá muito na moda, né? Isso. Editora Aleph. A editora Aleph é uma editora que ela costuma ter livros baseados em filmes. Então, eu, por exemplo, tenho um livro de Star Wars, né? Olha aqui, ó, Jurassic Park, ó, do criador do Jurassic Park, Michael Crichton, né? Olha que interessante. Livros de ficção, editora Aleph. De tudo aqui, aventura, romance, religioso, evangélico, espiritualista, tem de tudo. São vários, inclusive os nerds estão na moda. Eu estou aqui com o Silas Ribeiro, né, que está lançando o seu primeiro livro, Silas. Bem, na verdade esse livro foi lançado há um ano atrás, aqui no Rio de Janeiro. Sim, O Príncipe. O Príncipe Reino de Justiça. Comecei a escrever quando eu tinha 15 anos e foi na pior época da minha vida. Né? O que aconteceu? Eu sofria bullying pra caramba na escola. E desse sofrimento todo, da pior época da minha vida, na época que eu estava mais revoltado com Deus e meu relacionamento com os meus pais não estava tão legal assim, e surgiu essa história, né? O interessante é que eu não estava escrevendo essa história, a minha ideia não era escrever essa história. A minha ideia era escrever a minha versão de Robin Hood, por exemplo. Sim. Aí eu tentei, não consegui, tentei minha versão de Rei Arthur, por exemplo. Sim. Mas não consegui escrever. Até que veio uma voz na minha cabeça e falou: por que você não escreve uma história que você teve aquela ideia há uns meses atrás? Olha, Espírito Santo já falando com ele. Mas eu falei: tá de brincadeira, né? Fala sério, aquela história é horrível. Bem, tão horrível que tá publicado 15 capítulos, 160 páginas. Rapaz, O Príncipe, o Reino de Justiça, de Silas Ribeiro. Agora, você estava falando que você já está no projeto de um outro livro da segunda parte, é isso? Uma segunda parte. Olha. O próximo livro, na verdade, é meio que uma continuação, porque o livro vai voltar no tempo 100 anos. Esse livro, por exemplo, a história se passa no século XIII, na Inglaterra. O próximo vai se passar no Oriente Médio do século XII, durante as Cruzadas. Uau. Eu posso até adiantar o nome? O spoiler do nome, só o nome. Se chama Jerusalém, o Filho da Alvorada. Uau, gostei do nome, hein? O Filho da Alvorada. Nome forte. E eu terminei esse segundo e já estou trabalhando no terceiro, que se chama Jerusalém. Também vai se chamar Jerusalém, Senhor do Oriente. E agora eu queria saber de você, Silas, quais foram as suas inspirações? Porque você sofreu bullying, obviamente, porque era nerd, porque lia demais, ou porque ficava no seu mundo. Eu também sofria bullying, tá? Eu sei, imagino. Eu também sofria bullying. A Sandra me contou. A Kátia, desculpa, eu cismei que o seu nome é Sandra. Assim, muito porque eu ficava no meu mundo e também não sabia lidar com o bullying que eu sofria, de forma que eu revidava. Sim. E acabava dando razão a quem provocava o bullying pra mim. Foi uma experiência que me fortaleceu como pessoa. Eu acredito que se eu não tivesse passado pelo que eu passei, com certeza eu não tinha me tornado escritor. Mas você tem alguma influência? Suas influências, Tem um livro um pouco mais antigo, talvez você conheça, do Frank Peretti, Neste Mundo Tenebroso. Conheço, isso é famoso, só que eu falo diferente, eu falo Frank Peretti. Esse livro é antigão, inclusive. Quem me deu esse livro foi minha mãe. Esse livro é maravilhoso, inclusive década de 80, esse livro, na década de 80 fez muito sucesso no mundo todo, principalmente no Brasil, que estava vivendo aquele momento de guerra espiritual, né? Começo da ascensão da igreja evangélica no Brasil, certo? Sim. Eu lembro muito desse momento, não porque eu tenha vivido isso, mas porque minha mãe me contava e porque minha mãe apresentava também as músicas dessa época. Sim. João Alexandre, Guilherme Kerr, Bomilca. Tô arrepiado aqui, só porque é tudo que eu gosto. Por exemplo, tem um álbum, não sei se é da década de 80 ou 70, Pode falar aqui nesse caso aí eu gosto. Eram 12 o nome, é uma Eram cantada. 12, cantada, Vencedores por Cristo. E se você quiser, eu vou colocar aqui pra vocês, eram 12, abrir esse parêntese, Vencedores por Cristo é um super disco, um super álbum, que cada faixa fala de um dos discípulos de Jesus. A minha favorita é a de Pedro. Que é lindo, lindo. O Vencedores por Cristo foi a primeira banda cristã brasileira, fundada pelo Jaime Kemp e gravou o primeiro álbum de música brasileira. 1968. 1968, de vento em popa, né? De vento em popa, o sol por cima, embaixo o mar. De vento em
Fopa foi um dos discos, porque eles não tinham muito nome, na época eram equipes, né? Inclusive, essa semana nós falamos sobre isso, né? Sobre o primeiro disco do Vencedores por Cristo, de 1968, e também em 1968 foi a segunda equipe, o segundo disco. Legal. E eles foram lançando 71, 74, 76. Mas voltando às minhas influências, Frank Peretti, perfeito, ótimo. C.S. Lewis, e eu quero só colocar o Tolkien aqui, mas com um asterisco. Eu não li Senhor dos Anéis. Sim. Mas, por exemplo, eu vi o filme, sim, mas não li o livro porque meu pai não me deixou ler o livro. Porque ele chegou, não. Eu falei, pai, tô vendo que o senhor tem o Senhor dos Anéis e, pô, o senhor me empresta ele? Não. Porque vai te influenciar pra caramba e a tua história já tá no ponto certo. Sim, sim. Eu vou te dar o Senhor dos Anéis no momento que você já estiver pronto pra ler. Pronto como escritor, não como leitor. Meu pai, ele, cara, além de ser o sujeito que eu mais admiro na face da Terra, é, sim, talvez o meu maior crítico. É o cara que diz na minha cara se tá bom ou se não tá. Isso é importante, isso é importante. Ouça seu pai. É o sujeito que mais me critica, é o sujeito que mais me cobra. Minha mãe é tipo, caramba, isso aqui tá legal. Meu pai fala... Coração de mãe é fogo, né? O meu pai fala... Ainda não tá legal, escreve de novo. Aí quando escreve ele fala, agora tá legal, agora é você. Esse é Silas Ribeiro. Esse ânimo, essa vitalidade jovem que a gente precisa pro mundo cristão. Eu queria que você deixasse a última pergunta, na verdade a última questão que eu queria deixar com você é você incentivar o jovem cristão a escrever, aquele jovem que sofre bullying na escola, talvez tenha a mesma situação que você, a escrever. Assim, eu costumo brincar que quando a inspiração vem, ela sai de lá do alto. Amém. E me pula e sai direto pro computador. Ela nem passa por mim. Amém. Eu sou só o cara que tá escrevendo. Quem quer começar a escrever, principalmente literatura cristã, ficção cristã principalmente, tem que ter suas influências, tem que ter seus heróis na literatura. É natural. Tem que ter suas referências. Mas tem que lembrar que quem escreve não é ele. É Deus quem tá escrevendo do teu lado. Quando eu escrevo, eu sinto que Deus tá do meu lado. Que Deus tá ali, tipo, eu tô escrevendo no computador e Deus tá ali. E aí, o que você vai escrever hoje? Ou melhor, o que a gente vai escrever hoje? Deixe Deus te inspirar. Porque quando você escreve, cara, Deus escreve no teu lugar, cara. Particularmente é quando eu me sinto mais perto de Deus. Então, para vocês, Silas Ribeiro com o seu livro O Príncipe Reino de Justiça, e em breve, os dois próximos livros, Jerusalém... O Filho da Alvorada e Jerusalém, Senhor do Oriente. Aguardem. E eu queria que, agora, para terminar, o Silas deixasse o seu Instagram para você, para o pessoal comprar o livro. Claro. @elsilasribeiro, L Silas Ribeiro, vai deixar na descrição mesmo? Vou deixar, vai estar escrito aqui embaixo. Legal. Tem como comprar na Amazon. Ótimo. Né? Tem pelo Kindle também, né? Que é mais barato, obviamente. Sim. Tem na Travessa e tem também na Leitura, só que tá um pouquinho mais difícil de achar do que na Amazon. Tá. E também tem como comprar diretamente comigo pelo direct. Então, e comprar aqui na Bienal do Livro também. Se você vier até domingo, vai encontrar o Silas. Domingo que vem, dia 22. Você tá aqui até o último dia. Até o último dia da Bienal. Você é do Rio, não? Sou do Rio. É do Rio de Janeiro. Praça Seca. Tchau. Um abraço, pessoal. Tchau. E agora vamos falar sobre a Rede Globo. Sim, a gente fala sobre tudo aqui, a gente fala sobre TV. E a Globo anuncia uma novela, né, a próxima novela das 9, que vai estrear em novembro. A Globo anunciou que vai ter um núcleo evangélico na novela. De olho nos evangélicos, é claro, que crescem a cada vez mais no Brasil, ao mesmo tempo que eles crescem a cada vez mais no Brasil, diminui os espectadores das novelas. As novelas estão com baixíssima audiência. A novela que está tendo agora, Vale Tudo, que é um remake, né, da novela de 1988, está com uma péssima audiência. Por mais que eles tentem trazer alguns atores que participaram da novela anterior, ou na verdade os personagens da novela anterior, esse sucesso não foi o mesmo do ano de 1988. Portanto, a Rede Globo ela tenta outras alternativas para que possa ganhar na audiência, né? Então eles contratam o grande Aguinaldo Silva, que é um grande autor de novelas e é o autor de Vale Tudo, né? Autor dessa novela, e traz uma novela nova que vai estrear em novembro, chamada Três Graças, escrita pelo autor Aguinaldo Silva. Ela vai substituir Vale Tudo e vai trazer personagens evangélicos
e personagens católicos. O Pastor, finalmente, uma novela onde um pastor não é ladrão, não é salafrário, onde um personagem evangélico não é falso, não é assim. Entre os destaques está o pastor Albérico, que vai ser interpretado pelo ator Henrique Dias. Na história, ele será retratado como um homem íntegro e dedicado, que encontra propósito da sua vida na evangelização de presidiários, de pessoas presas. A escolha do autor é mostrar um líder religioso com humanidade, sem caricaturas. De acordo com o portal do Léo Dias, Aguinaldo Silva deseja tratar o tema de religião com seriedade, sem recorrer a discursos moralistas ou representações estereotipadas. Para o novelista, a fé é um aspecto importante da vida humana e que não define integralmente a personalidade dos indivíduos, servindo como uma ferramenta para construir personagens ricos e profundos. Três Graças terá outros núcleos, mas esse principalmente é um núcleo que tem a preocupação de conquistar os evangélicos e conquistar a audiência deles. É muito importante que você que assiste Globo, que você gosta de assistir Globo, saber de um outro detalhe, que ao mesmo tempo que Aguinaldo Silva está escrevendo personagens, a novela não será uma novela evangélica, a novela não será uma novela voltada para o público evangélico, terá um personagem evangélico na novela, isto é, aí você tem que ver qual é a quantidade de vezes que ele vai aparecer e qual será a influência dentro da sociedade. Obviamente, a maior influência que a Globo tem trazido na sociedade é uma má influência, mostrando que o mal ganha, que o traficante ou aquele homem que gosta de outro homem é o cara legal, e aquele homem que é casado nunca está satisfeito no seu casamento e que a pessoa legal é a amante. Então a vida toda a Globo apresentou isso e agora tenta trazer os evangélicos. É muito engraçada a situação. Outra situação que está aparecendo é um programa da Globo que vai trazer um reality show que vai passar na Globoplay, que é um reality show de casais. Sim, é um reality show. Deixa eu botar aqui, ó, Trisal. É um programa em que 3 pessoas, 2 homens e uma mulher, ou 2 mulheres e um homem, têm as suas relações, né? As suas relações. Então, é o que a Globo tem a oferecer, gente. Patifaria atrás de patifaria. O movimento Globo Lixo cresceu muito e ela está preocupada, ela não consegue mais a audiência que ela conseguia. Para você ter uma ideia, as novelas da Globo, elas quando davam sucesso, por exemplo, Quem Matou Odete Roitman, né, 1988, na novela Vale Tudo, né? Quem Matou Odete Roitman tinha 45 pontos de Ibope. Gente, 45 pontos de Ibope é muita gente assistindo televisão ao mesmo tempo. É o Brasil todo comentando os temas da novela. Hoje, as novelas não chegam, e quando chegam no topo, chegam a 25 pontos de audiência. Realmente 20 pontos a menos. Por isso, a Globo tem trazido várias programações para tentar levantar a audiência. Muitas programações e muitas novelas, minisséries, são apresentadas na Globoplay e logo depois são colocadas na programação da Globo. 1 ano depois, 6 meses depois, dependendo da audiência. Então, existe um reality show que a Globo está preparando, que é sobre Trisal. Sim, e a gente sabe que isso é uma afronta contra a família, não é? E esse reality show vai se chamar Terceira Metade da Globoplay, que relatará relacionamento entre 3 pessoas, que é conhecido como Trisal, não é? Em vídeo publicado pela internet, a Globo apresenta um novo reality show, né, que vai apresentar isso. Gente, que terrível, já está anunciando, né, e a gente não concorda com isso. Eu, sinceramente, quando assisto a Globo, assisto por causa da minha profissão, porque eu tenho que assistir algumas coisas. Eu não assisto novela, não tenho nenhum interesse. E eu tenho que buscar informações. Eu busquei informações sobre as novelas aqui para passar para vocês. Então, não caiam nessa esparrela da Rede Globo. Eu não assisto, não indico. Eu quero dizer que o Claquete, não indica novelas da Globo, nem que ela venha com essa novela aí que tenha um núcleo evangélico, tá? Continua o nosso programa.
que tá muito legal. Vamos para o próximo quadro e daqui a pouco a gente volta. Deixa eu falar com vocês da nossa promoção maravilhosa aqui do programa Claquete. Você que está assistindo o Claquete pode participar de um prêmio, o nosso box, o box do Podcast, que o Podcast e o Claquete está oferecendo para você. O que vem dentro desse box? Dentro desse box vem 2 livros, 2 camisas, frases de vó, vem uma Bíblia e mais 2 brindes especial para você. Então, ó, nós temos 2 livros, 2 camisas, 2 brindes e uma Bíblia. São 7 presentes para você que vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal e escreve lá no comentário assim: sou telespectador do programa Claquete. E aí você já vai estar concorrendo. Mas para receber o seu prêmio, você tem que indicar mais 3 pessoas. E essas 3 pessoas que você indicar, elas têm que se inscrever no canal do Podcast lá no YouTube. Só isso, não tem gasto nenhum. Se você for sorteado dentre os que mandarem a mensagem lá no canal do Podcast, se você for sorteado, você vai ganhar a caixa que vai chegar na sua casa pelo correio, o presente que você vai retirar ou vai receber na sua casa, a caixa com presente, tá bom? Fique com a gente, você está no Claquete. Vamos ao próximo quadro. E na reportagem especial, nós vamos falar sobre o super-herói e os profetas. A inspiração bíblica por trás do Superman. Queridos ouvintes e queridos participantes aqui do nosso querido Claquete, nós vamos mergulhar numa análise fascinante e transcendente das páginas dos quadrinhos e aprofundar nas raízes culturais religiosas de um dos maiores ícones da cultura pop. Superman, sim, Superman criado por Jerry Siegel e Joe Shuster, ambos judeus. O Homem de Aço não é apenas um símbolo de força e justiça, mas também uma figura, sim, uma figura que ecoa no mundo de forma surpreendente. As narrativas milenares de Moisés e Jesus acompanham então, nesse momento, essa jornada para desvendar as conexões de Superman, Jesus e Moisés. A primeira coisa interessante que tem uma conexão é a chegada de um Salvador. A origem do Superman ressoa fortemente na narrativa de Moisés e de Jesus. Se você lembrar da origem de Superman, Kal-El é um bebê enviado por seus pais em uma nave espacial para um planeta condenado à explosão, Krypton. E ele é enviado para a Terra, onde é encontrado por um casal em Smallville, que acaba adotando o menino. E o menino, pela família Kent, acaba adotando o nome de Clark Kent. Ele, Clark Kent, o Superman, é o único sobrevivente do seu povo, que é destinado a uma grande missão. O Moisés. Se você for fazer uma análise, o bebê Moisés era ameaçado por um decreto do faraó. O desejo de Faraó era matar todos os nascidos hebreus. E ele é colocado por sua mãe numa cesta de papiro, lançado ao rio Nilo. Moisés é encontrado pela filha do Faraó e criado na corte egípcia. Ele acaba sendo o sobrevivente de uma matança de crianças. E mais tarde, ele se torna o salvador do seu povo, o libertador. Ambas as narrativas a gente vê que apresentam um Salvador que ainda infantil é enviado a um novo lar para escapar da morte. Ele acaba crescendo e se torna uma figura fundamental para a salvação do seu povo. E essa jornada do herói que a gente está vendo aqui nessas 2 histórias, desde a infância é marcada por uma separação dramática. Um destino grandioso é que isso chama-se um arquétipo, e ele é poderoso, e que os criadores do Superman, familiarizados com essas histórias bíblicas, porque por serem judeus, certamente reconheceram. É claro que os criadores não admitiram que era isso, mas os códigos morais que existem
são interessantes. Por exemplo, a jornada pelo deserto. Guiando o povo pelo deserto, Moisés estende a sua função de legislador e guia. O Superman, embora não crie leis no sentido literal, ele age como um guardião moral da Terra. Ele é conservador. Seus princípios são inabaláveis. Ele luta por verdade, por justiça e, pode-se dizer, o modo americano, até porque foram americanos, judeus americanos que criaram ele. Ele tem um código de ética, que serve de guia e inspiração para a humanidade. Superman frequentemente repreende aqueles que se desviam do caminho reto, buscando manter a ordem daquele lugar. Moisés, se a gente for fazer uma comparação, após libertar o povo do Egito, ele guia o povo pelo deserto por 40 anos, recebendo as tábuas da lei, dos 10 mandamentos, no Monte Sinai, aquele grande monte que ele sobe e Deus escreve na pedra. Ele acaba sendo o intermediário entre Deus e o povo e acaba estabelecendo leis e preceitos que regeriam a nação de Israel. Em ambos os casos, nós temos figuras que ascendem um plano superior, físico ou espiritual, a quem preferir, para trazer princípios morais e corretos, diretrizes para a humanidade. Eles são líderes que mostram o caminho correto, seja através da força bruta, no caso do Superman, ou da intervenção direta, ou através da sabedoria da lei que vem de Deus. E a gente pode falar um pouco sobre a figura messiânica de Superman, sacrifício e ressurreição. A figura de Superman e Jesus Cristo são, para muitos, impressionantes. As comparações são impressionantes e parecem ser intencionais. Você pode lembrar que no quadrinho de 1992, A Morte do Superman, o herói se sacrifica para salvar a metrópole de uma criatura chamada Apocalipse, que é algo mais bíblico que isso, e ele morre nos braços de Lois Lane, sendo posteriormente sepultado. Contudo, ele não permanece morto. Após um período, ele retorna à vida mais forte, com uma nova compreensão do seu papel na Terra e acaba simbolizando uma ressurreição. Jesus de Nazaré. Aí a gente vai fazer um comparativo com Jesus de Nazaré. A narrativa central do cristianismo é o quê? É a crucificação, é o sacrifício, a morte de Jesus. Ele se oferece em sacrifício para redimir a humanidade. 3 dias após a sua morte, Jesus ressuscita dos mortos, triunfante, poderoso sobre a morte e sobre o pecado, e retornando para os seus discípulos, antes de subir aos céus de novo e deixar o Espírito Santo. Pois é, meus irmãos, a ideia de um Salvador que morre para proteger a humanidade, para proteger aqueles que ama, é lembrado no quadrinho de 92, A Morte do Superman. A vida é um pilar da fé cristã e a sua representação do universo do Superman. Isso é difícil de ignorar, não tem como ignorar. É um paralelo interessantíssimo e que fala diretamente a esperança e a crença da superação da morte. Agora, o Pai Celestial tem uma missão divina, uma herança imaculada e outro ponto de conexão que reside na ideia da origem celestial, uma missão pré-definida. O Superman, ele tem uma missão pré-definida pelo seu pai, mesmo que ele não saiba, porque é um bebezinho. Kal-El é enviado pelo seu pai biológico Jor-El, de Krypton, que pode se lembrar sendo um céu tecnológico e avançado. Ele é enviado para a Terra, deste espaço, de um lugar distante, com uma missão implícita. Qual é a missão? Ser um farol de esperança à humanidade, usando seus poderes para o bem. Ele é, de certa forma, um filho de um planeta superior. Fazendo uma comparação de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, de acordo com a teologia e a Bíblia Sagrada, Jesus é o Filho de Deus e foi enviado à Terra pelo seu Pai Celestial. Para quê? Para cumprir uma missão divina de salvação. A sua origem é vista de forma transcendental.
vindo de um reino espiritual distante para o mundo material. A noção de um pai num reino superior que envia seu filho para salvar a humanidade com um propósito grandioso é um tema que acaba sendo recorrente, seja em narrativas religiosas ou seja em narrativas mitológicas. No caso do Superman, ele assume assim uma clareza notável e impressionante. Você sabe que Siegel e Shuster, em sua herança judaica, tinham conhecimento desses dois personagens, tanto Jesus, que era judeu, e tanto Moisés, que era hebreu. E a gente tem que lembrar que Jerry Siegel e Joe Shuster, criadores do Superman, tinham uma vida, um conhecimento espiritual. E certamente isso influenciou na criação do Superman. O conhecimento no Antigo Testamento inclui a figura de Moisés, e em menor grau, claro, do que a figura de Jesus. Jesus é uma figura central da tradição judaica, porque os judeus consideram Jesus não um Messias, mas um profeta. Embora a gente creia que Jesus é o Messias e Jesus é Deus. Então, se a gente for estudar o contexto histórico da criação do Superman, que foi durante a Segunda Guerra Mundial, 1938, é relevante a necessidade que a Terra, naquele momento, naquele período, anti-guerra, né, durante a guerra, o mundo precisava de uma esperança, de um símbolo de esperança, não é? E a comunidade judaica necessitava disso. A riqueza das narrativas bíblicas inseridas na história de Superman, como temas de, por exemplo, opressão, libertação, sacrifício, redenção, certamente serviu como vasto repositório de inspiração para esses jovens criadores que estavam inventando um personagem. Não estavam inventando somente um personagem. Talvez um ícone canalizando os arquétipos profundos e universais que ressoavam com a sua própria herança cultural. Sim, Superman pode ser considerado como ícone criado e inspirado nesses personagens, Moisés e Jesus. Agora, obviamente, Superman não diminui o poder de Jesus, que é o criador de todas as coisas, é o libertador do povo. Mas podemos chegar à conclusão que é muito curioso a criação do personagem Superman. Esse é o nosso reportagem especial de hoje. Fique com a gente! Este foi o programa de número 2, Claquete para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, semana que vem, segunda-feira que vem, nós temos de volta, se Deus quiser, e assista ao filme Superman, que está com sucesso em todos os cinemas do Brasil todo, tá bom? Um abraço, até segunda-feira que vem, se Deus quiser. E não se esqueça, vai lá no Podcris, no canal do Podcris, se inscreve, escreve lá. Eu assisto o programa Claquete. Chama mais 3 amigos. Esses 3 amigos têm que se inscrever no Podcris. Se você for sorteado dentre os que deixarem lá o recado, meu irmão, você vai ganhar uma caixa especial, 2 camisas, 2 livros, 2 brindes extras, e cada amigo seu vai ganhar 2 brindes, tá bom? Fique com a gente até segunda-feira que vem, se Deus quiser, a partir das 7 horas, com mais um Claquete. Tchau, pessoal da TV Itapetinga. Obrigado. Até a próxima.